Oi, então, né? Eu tava pensando se eu fazia esse vídeo ou não, por alguns motivos. Primeiro, porque eu entendo que é um pouco estranho, que é bem estranho uma pessoa que tá no primeiro ano de medicina e ver uma cirurgia, né? A gente não tem conhecimento suficiente pra entender o que tá acontecendo, nem nada do tipo. Então o proveito que a gente tem é muito menor que alguém que já sabe muito mais, que entende o que tá sendo feito, né? E também porque, não sei, enfim. Mas eu acho que eu vou ficar muito feliz de no futuro poder olhar pra trás, ver esse vídeo e lembrar da primeira cirurgia que eu vi na minha vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre como que foi, por que que eu tava lá, o que tá acontecendo, né? Aliás, eu sei que faz muitos anos que eu não posto nada, mas memórias, isso é pro meu eu futuro, tá? E pra quem também se interessar pelo assunto. Então, vou explicar um pouquinho. A gente começou a aula de anatomia com o sistema locomotor, então a gente começou a aprender os ossos e músculo. E não todos os músculos, né, mas alguns deles, e não cada detalhe do osso, mas os ossos em geral, assim. E o professor, ele achou uma ideia boa que depois que a gente visse algum sistema ou algo do tipo, a gente fosse ver uma cirurgia para ver como que a anatomia se aplica à cirurgia, o que é muito óbvio, né? Assim, tipo, é muito importante saber isso. Mas ele queria mostrar pra gente, pra realmente frisar que a gente tem que saber a matéria dele, que não é pra largar a mão, não é pra desistir, é pra continuar lutando, por mais difícil que seja, que a gente queira se desesperar, né? Que é muito difícil, tá? Já aviso. Nós entramos em contato com um médico que o professor nos passou e nos organizamos em grupos de poucas pessoas para assistir cirurgia todo fim de semana. Esse foi o segundo ou terceiro fim de semana que tá indo um grupo de alunos da minha turma assistir cirurgia. E eu fui uma dessas ontem, sábado. E eu fui com 3 amigas, eu e mais 3. Eu e uma assistimos uma cirurgia, as outras 2 assistiram outras, mas eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Então, primeiro eu vou começar sobre como que eu cheguei no hospital, como que foi chegar no hospital. Aliás, eu tô voltando, tá? Porque eu gravei um negócio e eu lembrei que eu tinha que falar isso. A garota que tava organizando pediu pra gente chegar às 7h15, então deu tudo certo. 7h15 a gente tava lá na recepção, e aí a gente entrou pro centro cirúrgico. A gente tava um pouco perdida, porque não tem ninguém que vai lá te procurar, te guiar, falar, vem com a gente, entendeu? Não tem isso. Você vai, você fala, estou a convite do professor tal, do médico tal, da faculdade X, da minha faculdade, no caso. E aí a gente foi lá, a gente procurou o centro cirúrgico, colocamos as roupas azuis, né? E aí a gente prendeu o cabelo, tem que prender o cabelo, colocar a touca, obrigatoriamente, antes de entrar. Se você sair, você tira, mas sempre que você voltar, você tem que estar com a touca. Aí a máscara eu só vi eles usando quando entravam realmente na sala de cirurgia. Então, tudo bem. A gente chegou na recepção, demos nossos nomes, com quem que a gente tava indo ver cirurgia, avisamos que éramos da faculdade. Chegamos lá, trocamos de roupa, entramos no centro cirúrgico. E aí a gente avisou, a gente tá aqui pra assistir a cirurgia, explicamos tudo bonitinho, ficamos esperando lá. Isso foi quase a primeira cirurgia, que foi a que eu e a minha amiga vimos, a Brenda, começou tipo quase 8 e pouquinho, tá? Começou quase 8 horas, assim. Na verdade a gente começou quase 8 horas. A gente ficou um pouquinho perdida, a gente foi perguntando para as pessoas que apareciam, assim, olha, você conhece tal médico? Sabe se ele tá aqui? Enfim, nós procuramos o médico vendo o nome do paciente, que a gente sabia o nome do paciente, aí do lado tava quem ia fazer cirurgia, a gente procurou esse médico, né? E aí eu vou contar o que eu tinha gravado antes agora, que foi da cirurgia. A primeira cirurgia foi de uma fratura no dedinho, né? Vamos falar de um jeito bem simples. Mesmo porque eu não sei falar tão complicado ainda, tá? Uma fratura nessa região aqui. E aí não teve sangue, não teve nada assim. O médico prendeu com uma luva a circulação, pelo que eu entendi, tá, gente? Então não tinha quase nada de sangue. Ele cortou essa região aqui,
como que ele cortou? Ele cortou desse jeito, aqui, e aí puxou pra cá, e aí ele removeu uns pedaços do osso que ficou fraturado. Porque ele não ia ter movimento, né? Mas enfim. O médico, aliás, sensacional, tá? Ele foi super fofo comigo e com a Brenda, que foi a garota que foi ver comigo. Ele foi explicando, ele falava pra gente se aproximar pra mostrar em detalhes o que tava acontecendo. E tinham 2 residentes, eu não sei se eles eram R1, R2, não sei, que estavam lá fazendo esses dias junto com o médico. E o médico lá guiando, ensinando ele como faz. Um dos residentes, um moço, ele tirou esses ossos fraturados. E aí eu não sei o que eles estavam fazendo. Eles estavam colocando tipo uns metais muito fininhos no dedo. Eu não sei se era pra juntar, não sei se era... Não sei, gente. Mas eu tô explicando porque eu não sei o que estava acontecendo, tá? Foi bem interessante. Então foram 3 encaixados. E ele até falou que essa falange desse dedo é um pouco difícil, porque ela não é reta que nem as outras, ela é meio oblíqua, assim. Então, se você for reto, ela vai passar. Tô amando que vai ter gente que sabe do que eu realmente tô falando, mas foi bem legal. A cirurgia foi super rápida e foi isso. Essa foi a primeira cirurgia. E depois que terminou a cirurgia, as minhas 2 outras amigas iriam ver a segunda cirurgia, né? Porque esse mesmo médico esse mesmo médico que eu vi a cirurgia, fez uma segunda cirurgia, que as 2 outras garotas iam ver. Só que elas não iam poder ficar muito tempo. Pelo menos uma delas não ia poder ficar muito tempo. E gente, eu reservei a manhã inteira. Eu falei, eu não tenho nada pra fazer de manhã, não vou fazer nada, eu só vou ficar no hospital a manhã inteira. E eu também não tinha nada marcado. Bom, eu tinha uma coisa marcada à tarde, mas... E então eu sabia que eu podia ficar lá o quanto eu pudesse e quisesse, né? Aí essas 2 garotas iam ver a cirurgia. Aí eu falei, gente, talvez se eu perguntar se eu posso ver também, ele deixe, porque uma delas vai embora mais cedo, então daí só ia ficar 2 pessoas na sala de cirurgia que não participam, né? Aí eu perguntei, eu posso? E ele, super fofo, de novo. Esse médico foi sensacional. Ele falou, claro, entra aí. E a gente entrou e vimos como que intuba uma pessoa. O anestesista explicou um pouquinho pra gente, mostrou na tela, né, como que é um gráfico normal de CO2, de oxigênio, explicou como que seria no caso de um fumante. É muito legal. E depois que ele entubou, a gente mudou, né, de lado, a gente foi pra trás, assim, mais pra perto da região da porta, e esperamos eles prepararem o paciente. Esse paciente teve um acidente de moto, ele rompeu o plexo dos nervos. Gente, qual que é o nome? Deixa eu dar um Google Rapidex, assim. Enfim, foi da C5 até a T1, tá? C5 até T1. Super mostrei certo, né? Mas enfim, C5 até T1. Foi esse plexo que ele rompeu no acidente de moto. Porque cabeça vai pra um lado, ombro vai pro outro, tensão e rompe. Então, ele preparou todo o paciente, ele super higienizou, lavou todo o braço, essa região inteira. Se ele achasse a raiz dos nervos, ele ia fazer um enxerto com um outro nervo, acho que da perna mesmo, não da coxa, da perna. Lavaram a perna e coxa do paciente, pra caso achasse poder fazer um enxerto, e enfim, não, acabou não precisando no final, porque ele não achou a raiz dos nervos, então só fechou. Já dei spoiler do que aconteceu, né? Mas enfim, voltando. Entramos na sala, vimos a intubação, começaram a preparar o paciente, ele já estava inconsciente, entubado. Aí começou a cirurgia, foi bem interessante, mas nossa, tinha muito mais sangue. Na primeira não tinha nada, gente, não tinha nada. A segunda tinha bastante, tá? Eu não me incomodo, tem gente que tem muita sensibilidade, que é importante saber se você tem, ou então descobrir se você tem, se você tiver, por exemplo, se você vê essas coisas e cai pressão e acha que pode desmaiar, já avisa seu coleguinha, caso você também vá, né, ver uma cirurgia, avisa seu coleguinha que você pode desmaiar, e só pra ele saber e estar preparado. Aí vimos a cirurgia, o médico não achou a raiz, ele fechou, e a minha amiga teve que ir embora, tipo,
a segunda cirurgia começou 9 e pouco, tá? Quase 10 horas. E ela acabou, eram 11 alguma coisa. 11h40, 11h30, não sei. Mas a minha outra amiga, a Giovana, ficou eu e ela tentando ver, porque a gente não tava conseguindo. Aí alguém trouxe um banquinho pra gente subir. Mas isso foi no comecinho da cirurgia, que eles trouxeram um banquinho. Aí ficou eu e ela, eu e a Giovana, né? Depois que a minha amiga foi embora, no banquinho vendo a cirurgia acontecer. Então o médico e aí eles, vocês estão gostando de que eu não sei se a gente do primeiro. E todo mundo acha estranho, a gente fala que é do primeiro, porque o que tá gente do primeiro ano fazendo lá, né? É que assim, muita gente também que estão no segundo nunca viram nada. E tipo, tem gente aqui do primeiro que mal começou a aula e já tá lá no hospital, né? Enfim, não reclame, gente, adoro. E aí ele perguntou o que a gente tava achando, a gente falou, muito legal. E aí eu soltei, muito legal, só não tô entendendo direito o que tá acontecendo, né? Aí ele foi muito fofinho, explicou um pouco o que estava acontecendo, explicou um pouquinho da anatomia ali. E foi sensacional, porque muitas coisas que eles falavam, a gente lembrava da aula. Esse é o escaleno médio, esse é o outro escaleno, é o esternocleido. Chamavam esternocleido, não esternocleidomastoide, né? Que é o que a gente aprende. Eu falei, nossa, esternocleido é pros íntimos mesmo, né? Aí falava, tipo, de algumas veias que eu deveria saber o nome, mas eu ainda não sei porque eu preciso estudar isso ainda hoje, aliás. E, nossa, foi muito legal, porque uma coisa a gente vê no cadáver, vê no livro, outra coisa a gente vê ao vivo, sabe? Tipo, é totalmente diferente. Não sei, é sensacional, mas na hora, na cirurgia, você percebe o como tem que estudar isso. Acho que os professores fizeram bem mandar a gente ver essas cirurgias, porque você tem a certeza de que você precisa saber aquilo, sabe? É muito complicado, é muito complexo, mas é extremamente importante, principalmente pra quem faz cirurgia, né? Enfim, e aí terminou a cirurgia, deu tudo ok, assim, tudo ok, médio, né? Porque ele não achou a raiz do nervo que ele precisava achar. Mas aí terminou, aí a gente pensou, então vamos embora. Mas aí o médico falou, olha, eu vou dar uma aula sobre plexo nervoso, se vocês quiserem ficar pra assistir. E eu e a Giovana, assim, tipo, pode, não tem problema, sabe? Não sei, vamos ficar, tem nada pra fazer. Ela tinha, mas aí, gente, isso é uma oportunidade que não aparece, sabe? Quando aparece, você agarra e não volta mais. E aí a gente ficou pra assistir. Essa aulinha que ele deu foi tranquila, bem rápida. Não que, né, tenha tirado o máximo de proveito, mas eram coisas que até que eu tinha visto no livro, sabe? Assim, mas enfim, foi super bacana ele explicando e tinham 2 dos residentes que estavam lá na sala de cirurgia com ele, nas 2 cirurgias, aliás, os mesmos residentes, e que foram ver a aula. Então o professor foi perguntando pra eles várias coisas, porque eles vão ter que fazer prova disso, né, que cai muito. E foi isso. Aí teve a aula, acabou a aula, a gente se despediu, agradecemos, ele foi super incrível, falou que quando quiser é só ir lá. Aí eu fiquei assim, tá bom, quero mais. Mas foi muito legal. E foi isso, a cirurgia. Foi bem legal. Eu acho que eu vou ficar muito feliz de lembrar desse momento. Que mais que eu posso dizer? Eu achei muito uma experiência legal, assim, também, porque a gente vê muito mais a realidade do Brasil. Então, assim, nesse hospital chega tudo, tudo. Coisas de todos os tipos, não é nada tão simples assim. E eu acho que vai ser uma experiência muito boa poder continuar indo, porque não vai ser só essa que eu vou ver, terão outras, né? E assim, sucessivamente. Quando acontecerem as próximas, eu irei voltar aqui e contar, porque acho que vai ser bem legal. Então, é isso. E é isso.